Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Todos nós somos dotados de inteligência, mas como estimular as múltiplas inteligências? Como despertar e expandir novos conhecimentos, sem que isso seja algo exaustivo e demorado? Existe uma forma para um melhor conhecimento de nós mesmos e, assim, ampliar nossas percepções e otimizar nossos resultados? Esse é o foco de uma técnica que vem sendo aplicada em Salvador, principalmente em pessoas com déficit de aprendizagem. Para conhecer mais sobre o assunto, é com muita honra que o Bahia da Gente recebe a pedagoga e neuroeducadora Rosana Medina. Seja bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, Jefferson, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre isso. Aquela história de que a gente não usa nem 10% da nossa cabeça animal, isso pode ser revertido e de que forma? Sim, isso deve ser revertido, né? A partir do momento em que a gente analisa o modo como o aluno aprende, as estratégias mentais que ele usa para se concentrar, para entender melhor dos assuntos, a gente consegue estimular direta e especificamente esse aluno. Cada aluno é um aluno. Cada aluno é um aluno. Mas estudando nas neurociências, eu percebo que para além dessa atitude individual, dessa estratégia individual de aprendizado, é possível estimular coletivamente esses alunos dentro de um espaço como esse, por exemplo, no espaço escolar. É como se a gente dissesse, existe um padrão de raciocínio, de aprendizado que pode ser alterado de uma forma coletiva, é mais ou menos isso? Sim, pode ser. A gente precisa falar um pouquinho sobre as múltiplas inteligências, a gente precisaria falar um pouquinho sobre os canais preferenciais de aprendizagem. Por exemplo, existem pessoas que são extremamente visuais, então os alunos vão aprender mais vendo imagens, assistindo coisas, né? Esse aluno, geralmente, ele fala mais rápido, ele tem uma escrita muito boa, porque ele escreve exatamente como ele enxerga as coisas. Se nós pensarmos num aluno que é predominantemente auditivo, esse aluno vai aprender muito mais ouvindo orientações do que vendo imagens. Então, ele já não vai ter uma escrita tão boa, porque ele vai escrever como ele ouve as coisas, as informações que lhe chegam. E se ele não estiver muito bem, ou se alguém passar essa informação de uma forma que não soe muito bem para ele, a caligrafia vai sair ruim. E ainda tem aquele que é sinestésico, Sim, não é? O sinestésico. Precisa do toque. Precisa do toque, precisa das sensações, e ele necessariamente vai ter uma caligrafia muito abaixo dos visuais e um pouco abaixo dos auditivos predominantemente, porque ele escreve as coisas como ele sente. Né? Em geral, as pessoas não têm consciência disso, né? Se são mais auditivas. Aliás, todos são auditivos, visuais, sinestésicos, uns mais naquela área específica, não é? Isso, existe sempre uma que se destaca. Exato. Agora, as pessoas em geral, elas têm consciência disso? Não tem consciência, mas existem sinais, existem indícios que nos faz perceber quem é mais auditivo, quem é mais visual, quem é mais sinestésico. Normalmente os auditivos, eles sentam na frente da sala, eles falam mais rápido, eles são mais rápidos, eles percebem as coisas numa velocidade mais rápida e se incomodam um pouco com o ritmo mais lento, seja do auditivo, seja do sinestésico. Então, o auditivo, em geral, ele fala sempre coisas ligadas, eu ouço você, eu preciso ouvir o que você está falando, são indícios de que ele é predominantemente auditivo. Já o sinestésico, ele prefere palavras que estimulem ele através de todo tipo de sensação. Tá? E a presença e a movimentação do professor em sala de aula fazem toda a diferença. Mas a gente vai perceber se aquele aluno é mais auditivo, mais sinestésico, mais visual só com base no que ele fala? Não, a postura dele, a caligrafia, a fala, o modo como ele responde, o tempo como ele responde as coisas. Se ele for muito rápido, ele tem uma probabilidade muito maior de ser mais visual. Os auditivos já são meio padronizados, organizados sistematicamente, muito diferente dos sinestésicos que fogem a esse padrão. Mas esse é o único critério, a única referência que se tem para, a partir daí, expandir essa capacidade de aprendizagem? Eu diria que esse é uma grande sacada do professor quando consegue entender a quantidade de visuais que ele tem numa turma, a quantidade de auditivos e de sinestésicos que ele tem numa turma. Porque nós temos inteligências múltiplas, observa, você começa a falar dessas inteligências. E o que acontece? Como que nós temos múltiplas inteligências e boa parte das avaliações dos alunos são feitas apenas em provas escritas ou faladas?
né? Em alguns casos, somam-se ali alguma nota de projeto integrador dessas disciplinas, né? Mas o que acontece? São essas percepções que precisam ser estimuladas. A partir do momento em que o professor conhece isso, ele poderia elaborar também, a escola poderia, em parceria com o professor, elaborar atividades avaliativas, valendo nota, que estimulassem mais, por exemplo, os sentidos dos sinestésicos. Eles dariam um retorno muito maior do que numa prova escrita ou falada. Só que não é o que acontece. Não é o que acontece. Os auditivos dariam um show de aula de qualquer disciplina, porque eles conseguem falar muito melhor do que os outros. E os visuais são extremamente organizados e fariam uma aula perfeita do ponto de vista de organização, de critério, de imagens e de beleza. Então, a gente parte daí, é claro que isso não é tudo, mas a gente parte daí para já começar a entender um pouco mais individualmente do aluno. É onde entra você aplica uma técnica. Você hoje atua no Colégio Damasceno, não é isso? Isso. Que funciona no subúrbio de Isso, Salvador. em plataforma. Uma técnica intitulada entrelaçamento cerebral. Isso. Que consiste em quê? Consiste assim, o nosso cérebro ele tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, um é racional, é analítico, o outro é criativo. Quando a gente propõe o entrelaçamento desse cérebro, a gente quer trazer do aluno o máximo que ele tem para dar. Essa técnica de entrelaçamento cerebral ou neural é aplicada através do uso de mapas mentais, onde o aluno consegue sistematizar todo o conteúdo das disciplinas que ele recebe uma vez por semana. É como se ele tivesse um grande resumo daquelas matérias e ele consegue trazer à tona tanto a parte criativa do que ele aprendeu e vivenciou, quanto a parte analítica e técnica de cada assunto. São pequenos gatilhos mentais que estimulam o aprendizado desse aluno, que faz com que ele interaja com esse aprendizado e consiga ter melhores notas, um desempenho maior, inclusive sem a necessidade de estar estudando apenas nas vésperas das avaliações. Gatilhos mentais Sim. que levam em conta essa característica mais... Fulano é mais visual, mais sinestésico, mais auditivo? Não, nesse caso não. Nesse caso seriam gatilhos mentais que ajudam a trazer o aluno para o foco e a concentração. Consequentemente, cada vez que ele faz ali durante a semana um mapa mental de tudo que ele viu, ele trabalha com a memória de fixação e de aprendizagem. No caso dessas percepções, se visuais, auditivas ou sinestésicas, servem para que o professor possa traçar um mapeamento da turma e saber como se conduzir diante desse aluno da melhor forma possível, estimulando, trazendo ele para perto dele e para melhores resultados. Uma técnica que tem como principal objetivo o quê? Melhorar o aprendizado, o crescimento de cada um. Com certeza. E não é difundido isso, não é? A gente é. não percebe que esteja presente nas escolas. Pelo contrário, não é? Existe mais uma padronização do próprio ensino. Como é que você avalia isso? Então, eu acho que nós ainda estamos trocando o pneu com o carro em movimento, né? As demandas da escola são muitas, ainda mais agora com as novidades, as exigências do BNCC. Então, as escolas têm que estar alinhadas e enquadradas dentro dessas novidades, que trazem uma preocupação socioemocional muito interessante com relação ao aprendizado do aluno. Entende-se hoje que o aluno, para aprender, ele tem que estar bem emocionalmente, né? E tem que se levar em conta as condições emocionais, familiares, ambientais desse aluno. Que bom. É uma técnica que dá certo para pessoas com déficit de aprendizagem também? Também. Vai responder com mais detalhes daqui a pouquinho, já, sim. no próximo bloco aqui no Bahia da Gente. Hoje com Rosana Medina, pedagoga e neuroeducadora, levando esse papo conosco. É um instante só. Bahia da Gente já de volta. Nossa convidada, a pedagoga e neuroeducadora Rosana Medina. A gente conversando aqui sobre uma técnica que objetiva melhorar o aprendizado das pessoas em geral. Sim. Pessoas com déficit de aprendizagem, déficit de atenção. Primeiro, como é que a gente identifica esses sinais do déficit e como reverter essa situação, Rosana? Olha, não há cura para o déficit de atenção. O déficit de atenção, na realidade, como é que a gente percebe isso em sala de aula? É uma pessoa que não consegue acompanhar no mesmo ritmo dos demais alunos. Ele é mais lento, ele precisa de um cuidado maior, de uma atenção direcionada. Embora sejam tidos como grandes gênios, pessoas que têm déficit de atenção, porque eles conseguem ter um resultado brilhante nas coisas, mas eles não conseguem pegar na mesma velocidade que as pessoas que não têm
esse transtorno. Tá? Então, a gente identifica por um ritmo mais lento, por uma dificuldade de dar as respostas tão imediatas quanto as pessoas que não têm. Né? E aí, o que a escola faz? Chama os pais e propõe um acompanhamento, uma intervenção para esse aluno. Como estimular esse aluno? Diversas formas. Entrelaçamento neural é uma delas, a respeito dos mapas mentais, como já falamos. O uso de neurotransmissores é algo que eu tenho feito, nas neurociências nós estamos fazendo e que podemos estimular muito esse aluno com déficit de atenção, através desses estímulos apropriados. Neurotransmissores que você fala, é substância química? Não trabalhamos com medicamento, nem com psicotrópico nenhum. Neurotransmissores estão presentes em várias imagens, sons e falas. Que tem a ver com essa técnica que você... Que tem a ver com essa técnica. Que são estímulos mentais. Isso. Para exatamente tentar organizar o que está desorganizado na cabeça das pessoas. Tentar reorganizar. A gente precisaria falar um pouco sobre a nova geração e sobre o acúmulo de informações ao qual estamos submetidos. Então, hoje nós temos muitas informações, nós conhecemos um pouquinho de cada coisa e aprofundamos muitas coisas. Então, é esse aluno que vai para a sala de aula. Mas essa dificuldade de aprendizagem não é de hoje. Não. Isso a gente pode, não é? Sim. Identificar ao longo da história. Sim. Hoje você está fazendo uma referência talvez a essas novas tecnologias, sim, os alunos, as crianças desde cedo, não é? Em contato com esses ambientes virtuais, super estimulados. Sim, sim. Isso tem um lado positivo, porque talvez facilite o acesso à informação, agrega, mas ao mesmo tempo é muito negativo. É porque nós passamos a ter muitas perdas cognitivas com isso. Sobretudo para um cérebro que não está completamente formado como os das crianças. Então, eles interagem com o mundo virtual, eles são hiperestimulados o tempo todo. E dentro disso, ao invés de focar e concentrar para aprender mais, eles começam a dispersar e fragmentar a sua memória. Então, a gente tem crianças que você fala com as crianças é como se elas não te ouvissem. Né? Elas estão olhando para você, mas a mente delas está longe. Então, esse é um problema sério que nós enfrentamos hoje em sala de aula. Você disse muito bem, a questão da dificuldade de aprendizado sempre existiu. Mas hoje a gente tem um problema muito sério em sala de aula por conta do excesso de informações e essa hiperestimulação que os nossos alunos trazem para dentro da sala de aula. Então, é necessário. Esses estímulos mentais a que você se refere, são estímulos auditivos, visuais também? Auditivos, visuais. Com certeza, fazendo com que traga esse aluno, conduza ele para o foco daquele momento e ele consiga se concentrar, tanto quanto ele conseguiria dentro de um ambiente hiperestimulador, que seriam jogos virtuais ou simplesmente a navegação na internet. Ali tem vários estímulos, né? Em casa, que você está falando no ambiente de escola, né? Você atua numa escola. Sim. Em casa, como é que os pais podem ajudar as crianças a desenvolverem mais o foco, a disciplina, enfim? Olha, eu acredito que a disciplina é a palavra. Seria interessante os pais sentarem com os filhos e ter um horário só para isso, desligar tudo que trouxesse qualquer tipo de dispersão. Seria uma tentativa, tentar fazer junto com os filhos as atividades. Como isso é muito difícil, né? Hoje em dia, na atual conjuntura de ocupação em que nós estamos, eu trago, inclusive, como proposta para casa, livros paradidáticos que têm esses estímulos neurais, tanto quanto na escola onde eu atuo. Então, os alunos vão ter 12 etapas de livros respeitando a sua série, desde o ensino fundamental 1, desde a primeira série do ensino fundamental 1 até o ensino médio. O aluno vai ter esses exercícios diários que vão justamente trazer esse foco, trazer essa concentração, para que ele possa acompanhar os 200 dias letivos de um ano dentro da perspectiva de aprendizagem que é necessária. Você está se referindo a livros didáticos específicos? Livros paradidáticos. Paradidáticos. Isso. Aquelas historinhas que são tão comuns, não é, na vida das crianças, a hora de contar historinha para dormir e tal. Sim. Essas historinhas são muito boas, porque dentro das historinhas você consegue inserir uma série de estímulos para que o seu filho te ouça e você possa contribuir para isso. Se ele não for auditivo, não vai adiantar muito, né? Não vai adiantar muito, então as imagens ajudam, né? Mas só em ele estar perto de alguém que o represente na figura de emocional, de cuidado, como um pai ou uma mãe, ainda que ele seja sinestésico, por exemplo, ele já vai sentir a presença e já vai ter uma relação bacana com esse aprendizado. Mas quando eu falo dos paradidáticos com estímulos, eu estou falando de um trabalho novo,
novo que eu, como neuroeducadora, neuropsicóloga, estou trazendo, que é justamente a imersão deste aluno com imagens cheias de estímulo para que ele reproduza e comece a trazer para dentro da mente dele todos os estímulos que ele acessa aí nos ambientes virtuais, ele vai trazer diferente. Nos ambientes virtuais ele fragmenta, no meu ele foca. A gente falou muito de crianças ou estudantes com déficit de aprendizagem. Sim. E aqueles hiperativos? Os Como hiperativos. lidar com eles? É necessário, são outros estímulos, né? Na realidade, você tem que acalmar o hiperativo, você tem que dar a ele uma dose certa, onde ele possa... É assim, o déficit de atenção, a pessoa é mais lenta, fica mais lá atrás, você precisa trazer. O hiperativo você tem que acalmar, fazer com que ele consiga aprender num ritmo diferente, no estímulo diferente. São dois extremos que muitas vezes são presentes na sala de aula. Pessoas autistas. Sim. O autismo é assim, ele tem problemas com relacionamento, né? É difícil para ele socializar no ambiente escolar. E isso é um problema nas escolas, porque o autista, via de regra, ele tem uma percepção muito sensível dos sons. Todo barulho para o autista machuca, incomoda, ele sente dor no ouvido. Então o autista em geral é um auditivo? Ele é muito auditivo, ele tem uma percepção extremamente apurada dos sons. E isso no ambiente escolar é muito complicado, porque é um ambiente onde as pessoas falam alto, e as crianças gritam e os adultos gritam, então ele sofre. Quando ele dá aquela crise e põe a mão aqui, as pessoas entendem que tem que aumentar a dose do medicamento? Não. Tem que fazer silêncio. Tem que fazer silêncio. Né? A questão do autista é essa interação social, que é a parte mais difícil de mantê-lo na escola, num ritmo de aprendizado, sem que ele tenha aquelas crises vêm do desconforto, do barulho que chega. Então o autista precisa de um ambiente mais silencioso, onde ele possa produzir mais. É possível conseguir grandes coisas com alunos autistas, desde que a gente entenda um pouco do mundo dele. Você está falando mais aqui de um universo mais infantil, digamos assim. Sim. E os adultos? Os adultos, eles têm como também estimular mais essa capacidade de aprender mais, com mais facilidade? Pessoas que até não têm aquele conhecimento adquirido ao longo, conhecimento acadêmico, melhor dizendo, ao longo da vida, e querem recuperar o tempo perdido, tem como dar um pulo maior que a perna, mas de uma forma consciente, equilibrada? Vai ficar para o próximo bloco. Já, já. Rosana Medina de volta aqui no Bahia da Gente. Já estamos de volta. Hoje um papo sobre neuroeducação com a pedagoga e neuroeducadora Rosana Medina. E os adultos não usam nem 10% da sua inteligência mental? Como acelerar o processo de aprendizagem de uma forma prazerosa, de uma forma que não seja exaustiva? Me permita, antes de mais nada, você traz uma questão muito importante. É importante entender que uma criança que tem déficit de atenção ou hiperatividade, isso vai acompanhá-la para o resto da vida. Isso começa a ser percebido na fase escolar por conta dessas divergências de resultados que a gente precisa. Nós estamos num mundo onde a gente precisa mostrar resultados o tempo inteiro. Quando alguém sai da fase escolar, ele não deixa de ter déficit de atenção, nem hiperatividade, nem nada. Isso vai acompanhá-lo para o resto da vida. E é importante sinalizar que uma vez que esse adolescente ou esse adulto tenha, por exemplo, um déficit de atenção, ele está muito mais propenso a se envolver em brigas, em discussões, relacionamentos abusivos, porque ele tem uma autoestima extremamente fragilizada, tá? E ele pode se envolver com uma série de problemas em função de um transtorno. E muitos pais, não sabendo disso, acham que essa criança tem, ou esse adulto ou esse adolescente, tem um problema de personalidade. Nem tudo é personalidade. Às vezes é um transtorno que está lá, que foi guardado, que não foi cuidado. Então ele vai ter os piores empregos. Possivelmente ele vai ter os piores salários. Ele vai entrar no relacionamento e vai sair, vai entrar em outro, vai entrar em outro, vai entrar em outro, porque ele não foi cuidado. Como fazer para ajudar? Não apenas esses que têm esse transtorno que acompanhou para a vida adulta, mas todos nós que já passamos da fase escolar. Estímulos sensoriais, a exemplo dos sons quânticos, sons terapêuticos que eu trabalho, que passam do ducto direito ao
ducto esquerdo, perfazendo todas as sinapses neurais, fazendo com que hajam estímulos para a reorganização mental e para que tenhamos uma resposta melhor diante desse aprendizado, já que esse aprendizado segue para o resto da vida. Né? É necessário aprender para o resto da vida. Então, esses sons estimulam não apenas o aprendizado, mas uma série de ações, como essa questão da autoestima, da oratória e tantos outros. Essa é uma das situações. E existem vários estímulos nos próprios neurotransmissores para serem usados na fase adulta e na velhice. Por que não falar sobre isso? Você está falando de estímulos quânticos, isso? Estímulos quânticos sonoros. Quânticos Sim, sonoros, isso. está certo. Mas isso. pessoas que não têm acesso a esse tipo de estímulo, porque eu fico aqui imaginando, o que se pensa normalmente num primeiro momento é, não, vou parar para estudar, Sim. vou adquirir novos conhecimentos lendo, Isso. vou participar de, enfim, de encontros que possam agregar valor. Mas esses estímulos estão totalmente fora desse contexto? Estímulos colocam fone de ouvido Isso. na cabeça e se permite algum estímulo que vai startar alguma forma nova de perceber as coisas? Sim, é isso alguma mesmo? forma nova de perceber as coisas, porque esses estímulos sonoros, eles estimulam várias sinapses neurais responsáveis pelo aprendizado, responsáveis por algumas ações, inclusive comportamentais. E hoje isso é acessível a todos. Na internet há muitos sons, inclusive gratuitos, né? Naturalmente, profissionais como eu das neurociências trabalhamos com sons que nós desenvolvemos e que nós criamos. Mas hoje existem boas fontes na internet, né? Disponíveis para todos. Mas se eu pudesse aqui deixar um exercício geral para todo mundo, inclusive gratuito, eu deixaria simplesmente um que é milenar: respiração. Quando nós aprendermos a respirar profundamente, e se nós pudermos fazer isso com nossos filhos desde pequenininhos, ter 5 minutos no nosso dia e fazer exercício de respiração profunda, porque nós não sabemos respirar, via de regra os ocidentais fazem assim, ó, e acham que estão respirando. Isso não é respirar, né? Os orientais, às vezes é suspirar. Os orientais se curam de uma série de problemas, inclusive de saúde, através do exercício da respiração. Rosana, qual a relação da respiração com o aprendizado, com o comportamento toda? A partir do momento que você se volta para dentro e você respira, você corrige várias divagações mentais, você reorganiza o seu pensamento, você reorganiza as suas emoções e você se torna um ser humano muito mais equilibrado. Quem não tem o costume de fazer isso, às vezes vai fazer e não consegue. Porque é um exercício. Está tenso, aí a respiração fica ofegante, tenta fazer aquela respiração profunda, silenciosa, calma, mas quando vê, está faltando ar e perde o ritmo. Isso. Normal, mais do que normal isso. Normal. O importante é o quê? A persistência. A persistência, exercitar é muito importante, só traz benefícios. Não há contraindicações, todos nós podemos fazer isso. Da criança ao idoso, não há contraindicações, só traz benefícios. Então insista. Faça, treine, exercite-se, faça disso um hábito igual você faz para respirar todos os dias, beber água. Mas o detalhe é porque a gente respira de forma involuntária, não é o tempo todo, ninguém sim. para, agora eu vou respirar. Isso. E o que você está propondo é exatamente parar para respirar, Para respirar. Respirar de forma voluntária. De modo seguinte, você prestar atenção na sua respiração por 5 minutos. Pensamentos vão vir e vão tentar te atrapalhar. Esquece os pensamentos, deixa ir e vir. Quando você focar no ato de respirar, você vai trazendo para você o foco, a concentração em si mesmo. A partir daí você reordena uma série de emoções, de ansiedade, que é um gatilho para uma série de problemas e transtornos. E você consegue aprender muito mais, se relacionar com mais qualidade, ter mais saúde, e só traz benefícios. Rosana, você trabalha também com leitura neurofacial. Sim. Que leitura é essa? É a leitura do rosto, associada às neurociências, que permite que nós vejamos sinapses neurais mais desenvolvidas em cada um. E remete a uma série de características da personalidade dessa pessoa, do modo como ela se relaciona com a família, com o mercado de trabalho, relacionamentos amorosos, relacionamentos abusivos. É preciso perceber, é possível perceber no rosto se essa pessoa tem tendência a abrir mão de si mesma em detrimento de um parceiro mais forte e se permitir entrar num relacionamento abusivo. Existem indícios, existem sinais, sinapses neurais muito demarcadas em nossa face que diz muito sobre nós. Sinais que nos acompanham ao longo da vida ou que também se modificam ao longo da vida? Se modificam. Esses sinais, a gente nasce com algumas características e eles vão sendo transformados e ressignificados a partir da nossa experiência.
É possível uma autoleitura facial Sim. por meio dessa leitura neurofacial? Sim, é possível, desde que se conheça a técnica, você Olhando pode... no espelho e tal, Sim, identificando esses sim, sinais? conhecendo a técnica E é a grande possível. vantagem é, a partir daí, é um autoconhecimento. É o autoconhecimento. O que fazer? Não simplesmente mapear alguém e dizer, olha, você é assim, 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 você pensa assim, você se relaciona assim, tá? Mas é dizer à pessoa, mostrar os pontos fracos que ela tem, os pontos que ela precisa desenvolver melhor, aquelas habilidades que já foram desenvolvidas e ela pode se apegar a isso para crescer, né? E a partir daí acessar um programa de crescimento, de construção de novas pontes neurais que tem aí a duração de 21 dias. Pois é, estamos falando aqui de um tanto de técnica, acho que deve estar Pois é. um tanto de gente querendo saber, pô, quero crescer, quero expandir esse conhecimento. Como é que a gente Sim. faz para ter acesso a tudo isso? Você tem um canal de Então, comunicação, enfim. tenho sim, nas redes sociais, no Instagram e Facebook, rosanamedina.neuro, né? Lá tem muitos trabalhos meus, tem o meu canal de vídeos no YouTube que eu estou começando ainda, Rosana Medina, e vai ser um prazer tirar as dúvidas de quem possa precisar. Estou aqui para atender. Conversar com você, o assunto é muito legal. Parabéns, Obrigada. parabéns. Que seja uma semente a ser plantada de fato, não só nessa escola Damasceno, Sim. no subúrbio, mas por muitas outras escolas, porque os estudantes em geral certamente agradecerão, Sim. os pais também, Sim. porque, não é? Claro, todo mundo quer facilitar o autoconhecimento, Sim. a expansão desse conhecimento, a expansão da área de atuação de cada um. Verdade. Está dado o mapa da mina. Rosana, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer enorme estar aqui. Rosana Medina, conversando conosco no Bahia da Gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.